Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei Tubarão de Biologia aqui do EducaPE TV em mais uma aula aqui do nosso Prepara Enem. Agora deixa eu logo dizer, tá? Fica muito ligado nas informações dessa aula, porque agora a gente vai falar de fisiologia. Agora sim, quando a gente trabalha com fisiologia, vocês sabem que fisiologia é um dos maiores capítulos que a gente tem na biologia. Aí o que foi que eu fiz? Eu analisei todas as provas passadas do Enem, e eu vou falar para vocês hoje do sistema que tem a maior recorrência. Ou, como a gente sempre brinca, toda vez você tem mais de uma questão de fisiologia na prova. Aí uma dessas questões é desse sistema que eu vou falar hoje. Agora, eu vou falar para vocês sobre o sistema endócrino, sobre o sistema das glândulas, sobre o sistema que produz os hormônios. E olhe, hormônio dá muito cabimento para o Enem criar um monte daquelas situações problemas. Porque eu sei que vocês olhando as provas passadas, principalmente dos 2 últimos anos, vocês já entenderam que nas provas de biologia, ele vai te dar um texto com uma problemática e você vai usar um conteúdo da biologia para poder responder aquela problemática. E olha, sistema endócrino dá para a gente encaixar num monte de problemas. Dá para a gente encaixar em muita coisa na biologia. Por isso que eu preciso de toda a atenção. E assim, não se preocupem que tudo que eu escrever no quadro, depois eu vou transformar em PDF e vou colocar aqui na descrição dessa aula. Então vai ter um link aqui, você vai clicar e você vai pegar o PDF do meu quadro, para você não perder tempo copiando, porque é muito rápido. Então eu preciso de atenção, porque depois, quando vocês quiserem copiar, vocês copiam até com mais rapidez. Agora, olhe, não esquece de se inscrever aqui no EducaPE TV, tá? Se inscreve aqui no canal do EducaPE TV, compartilha esse projeto com os amigos para ele ficar maior, tá? Todo mundo tem que saber que nós voltamos, então compartilha isso com todo mundo, beleza? Então, ó, Betão, bota aí para mim, por favor. Veja, nessa nossa aula a gente vai trabalhar com o sistema endócrino. Lembrando, novamente, que o sistema endócrino é um dos sistemas da parte da fisiologia humana, tá? Mas não tinha como a gente falar de todos os sistemas. Então eu vou falar daquele que mais cai, que é o sistema endócrino, pra gente ser bem certeiro. Porque vai cair uma questão e tu vai acertar. Isso vai fazer tu passar. Bota aí, Betão, por favor. Ó, quando a gente trabalha com o sistema endócrino, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é o seguinte. Esse sistema, eu preciso que vocês saibam que esse sistema, ó, ele é formado... Veja, esse sistema, ele vai ser formado pelas glândulas endócrinas. Ele vai ser formado pelas glândulas endócrinas, cuidado com isso, pelas glândulas endócrinas e as mistas, porque, olhe, um dos maiores erros, Betão traz para mim, um dos maiores erros que a gente comete nesse sistema é pensar que toda glândula desse sistema, ela é exclusivamente endócrina. Aí você pode dizer assim, Tubarão, mas eu não lembro. Veja, quando você diz que uma glândula é endócrina, isso é uma classificação lá da histologia. Quando a gente está trabalhando os tecidos, a gente trabalha um tecido no nosso corpo chamado de tecido epitelial. Aí dentro do tecido epitelial eu tenho uma ramificação, eu tenho uma classificação chamada de tecido epitelial glandular, que é exatamente o tecido que é responsável pela formação das glândulas. Aí quando a gente trabalha com as glândulas, a gente vai classificar essas glândulas em endócrinas, exócrinas e mistas. Para a gente ser bem objetivo e tu não errar isso em lugar nenhum, quando uma glândula ela é chamada de exócrina, esse prefixo exo na biologia significa fora. Bum, tá saindo. Então, quando você diz que uma glândula é exócrina, é porque a secreção dessa glândula sai do corpo. Sudorípara, lacrimal, mamária. A secreção que ela produz sai do corpo. Então, exo, fora, saída. Quando eu trabalho com as glândulas endócrinas, veja, se exo é fora, endo é entrando. Endo é para dentro. A danada da glândula endócrina é aquela glândula que a sua secreção ela não sai do corpo. Ela fica dentro do corpo. E quando você diz que ela fica dentro do corpo, é porque ela vai liberar essa secreção no sangue. Essa secreção vai para dentro do sangue. E essa secreção é o que a gente chama de hormônios. Então, quando você diz que está trabalhando o sistema endócrino, eu estou trabalhando todas as glândulas endócrinas do corpo. Sendo que eu tenho as glândulas mistas. Aí você pode dizer assim, tá, Tubarão, mas por que a glândula é mista? A glândula é mista porque ela trabalha com duas partes.
A mesma glândula vai ter uma parte exo, que não nos interessa agora, e a parte endo, que é a parte que nos interessa. Então, na mesma glândula, você vai ter uma parte dela que vai liberar uma secreção que vai para fora do corpo ou vai para uma cavidade que tem contato com a parte externa do corpo, e você tem uma parte endócrina, que é onde essa secreção vai ser jogada no sangue, que aí são os hormônios, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que deixar bem claro é que no sistema endócrino você vai ter glândulas endócrinas, que são a maioria, mas a gente também vai ter glândulas mistas. Aí nas glândulas mistas, a gente só observa a parte endo, beleza? Traz pra mim, Betão. Aí assim, quando a gente trabalha com essas glândulas endócrinas, olhe, quando a gente trabalha com essas glândulas endócrinas e a gente trabalha com essas glândulas mistas, o que é que eu vou precisar que vocês saibam agora? A gente vai ter que saber quais são as principais glândulas. Ó, vocês vão ter que saber as principais glândulas. Aí, qual é a ideia? Veja, quais são as glândulas que a gente vai ter que trabalhar? Primeira glândula, vocês vão ter que lembrar da glândula hipófise, que é a glândula que fica na cabeça. É uma glândulazinha que fica na cabeça. E lembre que essa glândula que fica na cabeça, ela vai ter duas partes. Ela vai ter uma parte que a gente chama de adenohipófise. Ela tem uma parte que é chamada de adenohipófise. E ela vai ter uma parte que é chamada de neurohipófise. Nós temos a adeno e a neuro. Lembrem que a hipófise vai ter duas partes, ela fica na cabeça. Depois a gente desce para o pescoço. Vocês vão ter que lembrar da tireoide, que é uma glândulazinha que é encontrada na região do pescoço, que parece uma gravata borboleta. E nessa gravata borboleta a gente vai ter outras glândulazinhas nela, que são as paratireoides. Olhe, que são as paratireoides. Então, quando a gente trabalha com a região do pescoço, você vai ter uma glândulazinha que ela parece uma gravatinha borboleta, que é a tireoide, e introduzida na tireoide, você vai ter 4 glândulazinhas pequenas, que são as paratireoides, tá? Eu sempre digo, é como se fosse uma gravata borboleta com 4 bolinhas. É como se fosse uma gravata borboleta com 4 bolinhas. A gravata borboleta é a tireoide. As bolinhas são as paratireoides. Imagina uma gravatinha borboleta aqui, que é a tireoide. E as bolinhas na gravata borboleta, que são as paratireoides, tá? Daqui a pouco a gente fala delas. Depois eu vou ter uma quarta glândula, que são as glândulas que nós conhecemos, ó, como uma das mais famosas e mais cobradas no Enem. O famoso pâncreas. O famosíssimo pâncreas. É só lembrar da glicose, é o controle do açúcar. Depois eu vou ter outra glândula, ó, que são aquelas que ficam acima dos rins, que são chamadas de adrenais. Agora deixa eu só dizer uma coisa, Betão, traz para mim. Antigamente, e assim, tem muita gente que ainda usa, essas glândulazinhas que ficam acima dos rins, a gente chamava muito de suprarrenal. Supra porque está em cima, renal porque está acima dos rins. Hoje em dia essa nomenclatura ela está caindo em desuso, tá? O que eram glândulas suprarrenais, hoje em dia a gente fala mais como glândulas adrenais. Esses vestibulares mais atualizados, eles estão usando essa nomenclatura nova. E de vez de chamar de suprarrenal, chama de adrenais. Cuidado com isso, tá? Traz para mim, Betão. E depois eu vou ter, ó, as gônadas. Aí quando a gente trabalha com as gônadas, lembre que isso aqui são as glândulas sexuais, tá? Aí aqui a gente vai ter a sexual masculina, que são os testículos. E eu tenho a sexual feminina, que são os ovários. Eu tenho os testículos e os ovários, tá? Aí isso a gente chama de gônadas, beleza? A masculina são os testículos, as femininas são os ovários. Aí você pode dizer, Betão, traz para mim. Você pode dizer assim, Tubarão, então quer dizer que essas glândulas, elas produzem os hormônios. Produzem. São elas que vão produzir. A gente vai ter que dar conta de todas? Veja, teria que dar conta, mas agora eu vou falar das duas principais, ou que eles vão cobrar muito, beleza? Bota para mim, Betão. Uma que eu preciso que vocês saibam são as duas do pescoço.
Porque o que é que vai acontecer? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Lembre que na região do pescoço, eu disse a vocês que a gente vai ter uma glândulazinha, ou melhor, eu tenho umas glândulazinhas que são a tireoide, e eu tenho a paratireoide. E a paratireoide. Eu preciso que vocês tomem cuidado que a tireoide e a paratireoide, ela é assim, você vai ter uma gravatinha borboleta, assim, e nessa gravatinha borboleta que é a tireoide, você vai ter 4 bolinhas, que são as paratireoides. Aí você pode dizer assim, tá, o que é que eu vou ter que saber? Você vai ter que saber os hormônios que cada uma produz. Por exemplo, a tireoide. A tireoide vai produzir um hormônio chamado de T3, vai produzir um hormônio chamado de T4 e vai produzir um hormônio chamado de calcitonina. Calcitonina. E a paratireoide vai produzir um hormônio chamado de paratormônio. Paratormônio. Aí, coisas que eu preciso que vocês saibam. Olhe, o T3 e o T4, a gente não pode esquecer que o hormônio T3 e o hormônio T4, eles controlam o metabolismo do corpo. Eles vão controlar o metabolismo do corpo. O T3 e o T4 vai controlar o metabolismo corporal. Se acelera, se diminui, tudo é no T3 e no T4. Agora, a calcitonina. Veja que aí onde é que a galera se confunde, tá? A calcitonina da tireoide com o paratormônio da paratireoide, que não é dessa glândula, não são as mesmas glândulas. As duas vão trabalhar com o controle do cálcio. O controle dos níveis. O controle do nível de cálcio no corpo. Aí qual é o esquema que eu preciso que vocês não esqueçam? Olhe, a gente vai fazer assim, Vê pra tu não esquecer isso mais nunca, porque isso vai cair no Enem, tá? Ele vai botar o desenhozinho de um osso e ele vai fazer, aqui o sangue. Aí vê qual é a relação. Olha pra cá. A gente diz assim, eu vou ter do sangue pro osso e do osso pro sangue. Eu vou precisar, olha pra cá, tirar o cálcio do sangue para armazenar no osso, mas tem alguns locais que eu tenho que tirar a reserva, eu tenho que gastar a reserva. Então eu também posso tirar cálcio e jogar no sangue. O que é que eu preciso que vocês saibam? Quem é o hormônio que pega do sangue para depositar no osso e quem é o hormônio que vai tirar a reserva do osso e vai colocar no sangue. Vocês têm que saber essa movimentação. E quando a gente trabalha com essa movimentação, a gente vai fazer assim, Veja, do sangue para o osso é a calcitonina. Então, olhe, se tiver deficiência de calcitonina, provavelmente o teu osso vai ter um enfraquecimento. Porque não vai ter quem pegue o cálcio e diga, ô cálcio, e traga o cálcio para o osso. Não vai ter isso. Não vai ter o portador, não. Então, teu osso vai enfraquecer. Vai sofrer de uma descalcificação. Cuidado com essa relação. Não é só vitamina D, não, viu? Cuidado que a parte hormonal também deixa o osso frágil. Cuidado com isso. E trocando, Betão, quando eu preciso aumentar o nível de cálcio no sangue para fazer qualquer outra função, quem vai tirar o cálcio do osso, porque lembrem que os nossos ossos são as nossas principais reservas de cálcio, é um cara que a gente vai chamar assim, de paratormônio. É o paratormônio. Então eu vou ter do cálcio, veja, do sangue pro osso, calcitonina. Ah, mas o sangue agora tá precisando de cálcio. Então pega na reserva. Então é o paratormônio que vai lá, tira e joga. Aí deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vê essa nomenclatura que o Enem já usa, tá? Se eu tiro o cálcio do sangue, e jogo no osso, eu preciso que vocês tomem cuidado que ele vai diminuir a quantidade de cálcio do sangue. Então tu vai chamar isso de hipocalcemiante. Diminuição. Calcimiante cálcio, nível de cálcio.
Então, a calcitonina pega o cálcio do sangue e bota no osso, diminui do sangue, hipocalcemiante. E o paratormônio, Andrei, pega o cálcio do osso e joga no sangue, aumentando o nível de cálcio no sangue. Aí fica muito hipercalcemiante. Cuidado com isso, tá? Essas são as duas que eu precisava mostrar. Mas eu preciso de uma só. A última, que também é importantíssima, tá? Não tem jeito, o Enem adora ela. Cuidado com o pâncreas. E o pâncreas é uma glândula mista, viu? Pelo amor de Deus, pâncreas é uma glândula mista. A parte exócrina do pâncreas trabalha no sistema digestório. A parte endócrina, claro, trabalha no sistema endócrino. Mas pâncreas não é glândula endócrina. Pâncreas é mista, porque trabalha em dois sistemas ao mesmo tempo. O digestório com a parte exo. O endócrino, claro, com a parte endo. E como a gente vai falar da parte endo, a gente vai ter que lembrar de dois hormônios. A gente vai lembrar da insulina. E eu vou lembrar de um hormônio que é chamado de glucagon. E eu vou lembrar do glucagon. Lembrem que a insulina e o glucagon, eles vão controlar, preste atenção, aqui você vai ter o controle do nível de cálcio, ou o controle do nível de açúcar. O controle, do nível de glicose. O controle do nível de glicose do sangue. Aí quando você diz que é o controle do nível de glicose, aí eles vão fazer assim, presta atenção. Vê qual é o esquema para tu não errar isso sem prova nenhuma. Ele vai botar assim a célula, ele vai colocar a célula e ele vai colocar o sangue para tu entender esse mecanismo. Aí a gente diz assim, eu pego, se liga, tá? Do sangue para a célula e da célula para o sangue. Espera aí, vai ficar mais bonitinho. Pronto, da célula para o sangue. Lembrem que eu vou estar trabalhando com a glicose. Então aqui eu vou fazer assim, glicose aqui. E eu vou trabalhar com a glicose aqui. Aí vê como é que tu não vai errar nunca mais. Sempre quem pega a glicose do sangue e deposita nas células é a insulina. É a insulina que vai pegar a glicose do teu sangue e vai colocar e vai depositar nas células. Então você vai dizer, bota aí, Betão, para mim. Vou escrever para esse povo. Aqui você vai ter a insulina. A insulina pega do sangue e coloca nas células. Aí a gente sempre diz, bota para mim, Betão, que a insulina, ela vai ser o hormônio pós-refeição. Quando você termina de se alimentar, você vai ter uma bomba de glicose no seu corpo. O pâncreas começa a liberar insulina para ir guardando a glicose da alimentação. Então a gente diz que o hormônio pós-alimentação, pós-refeição, é a insulina. Mas imagine que você está de jejum. Imagine que o açúcar, você está gastando muita energia e o açúcar do teu sangue está diminuindo. Se o açúcar do teu sangue está diminuindo, o corpo vai ter que buscar a reserva. Então ele vai lá na célula, pega a glicose e joga para o sangue, porque o sangue precisa de glicose para levar para todas as partes, principalmente para as partes que têm um metabolismo muito alto, principalmente para o sistema nervoso que gasta muita energia. Tem que ter muita glicose lá para queimar. Então eu tenho que tirar das reservas e olhe, quando a gente fala de reserva de açúcar, é músculo e fígado, viu? As principais reservas de açúcar é músculo e fígado. Eu tiro dessas partes, jogo no sangue e o corpo distribui. Sendo que vai ter que... Alguém vai lá na reserva buscar. A insulina leva. Então é o glucagon. Bota aí, Betão, pra mim. É o glucagon. O glucagon vai ser o hormônio que pega a glicose da célula e joga no sangue. Traz pra mim, Betão. Aí é por isso que a gente diz que o glucagon é o hormônio do jejum. Quando você está de jejum, você está muito tempo sem se alimentar, é o glucagon que vai trabalhar para começar a tirar as reservas de açúcar e jogar no sangue, tá? Agora lembre, a danada da diabetes, ela sempre vai estar relacionada com a insulina, porque a diabetes, como você vai ter um nível alto de açúcar,
Provavelmente esse nível alto de açúcar pode ser por falta de produção de insulina. Aí você vai tomar uma reposição de insulina para poder levar isso para a célula. Não esquece disso. Agora, olhe, eu não estou dizendo que toda diabetes é por causa de falta de insulina, tá? Porque eu tenho também outras partes, eu tenho outros tipos de diabetes. Não é só por não produção de insulina. Pode ser por uma não recepção. Pode ser que você tenha insulina, mas a célula não está recebendo. É outra coisa. Mas quando o paciente ele toma insulina, geralmente é porque ele não está produzindo. Então ele vai tomar insulina para a insulina colocar o açúcar na célula, beleza? Não pode esquecer disso. Aí com isso a gente fecha essas dicas de fisiologia. Guardem o que eu disse, porque vocês vão usar na prova, tá? Ó, até a próxima. Beijo, valeu!